Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, São Pio X, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, já são 14 conectados. Então vamos continuar com as nossas conferências. Já falamos algo sobre a natureza desta vida espiritual, da vida sobrenatural em nós. Vemos como Deus eleva a substância da alma mediante a graça, as faculdades mediante as virtudes infusas, que para evitarmos a confusão relembramos também que são diferentes, se bem têm o mesmo objeto, tenham a mesma finalidade, mas são diferentes, ou seja, no sentido do plano em que se exercem, não? Ou seja, o motivo para o qual actuamos e também os princípios de ação são diferentes. Uns são puramente naturais, sim, são bons, mas naturalmente bons, e outros são sobrenaturalmente bons, ou seja, que são actos que que pertencem à ordem sobrenatural, não apenas na ordem natural das coisas. Sim? Agora, já que falamos que Deus está presente em nós, sim? Mediante a graça, eleva-nos para termos certa igualdade de condição com Ele, e justamente para ter um trato. Sim? Falamos já dessa presença de Deus que vai morar em nós, e uma presença que não é apenas local, como alguém que está dentro de uma casa, como estou agora dentro dessa sala. É muito mais do que isso, é uma presença que vai transformar a alma que recebe Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que vamos ver agora, a partir de agora. Vamos ir um pouco aos pormenores do que se passa na vida sobrenatural quando Deus mora na nossa alma. E se bem há um só Deus, mas nós sabemos também que é um só Deus em três pessoas. Porquanto vamos para a facilidade de poder explicar. Vamos falar primeiro da relação que nós temos com Deus Pai, depois, posteriormente, a relação com Deus Filho e, posteriormente, a relação com Deus Espírito Santo. Sim? Porque se bem é um só Deus, mas, evidentemente, são três pessoas, e para nós temos de separar as coisas, distinguir, para ver sucessivamente algo que, evidentemente, está concomitante, ou seja, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, a primeira relação com Deus é a relação especial com Deus Pai. Sim? Ou seja, o que se pode chamar de adoção ou filiação divina. Sim? Se é um pai, então falamos de filhos. Nós somos filhos de Deus. Sim? Então, a primeira forma de nós relacionarmos com Deus. Uma distinção que é importante, mesmo na vida natural. Existe uma paternidade de geração, ou seja, quem é o pai genético, digamos, que gera o seu filho naturalmente, sim, que é, digamos, o que se chama também de filiação real, ou seja, propriamente o pai é quem deu o ser e a vida ao seu filho. Sim? Então, é, digamos, a primeira e a principal forma de ser pai. Depois temos a paternidade de adopção. Sim? Então tem uma filiação que neste lado
neste caso, é uma espécie de ficção jurídica, ou seja, que a pessoa adotada não é o filho natural da pessoa, do pai, mas passa a ter, por uma ficção jurídica, como se fosse. Sim, então, tem todos os direitos e os deveres dessa filiação, e então ele tem de cumprir exatamente como se fosse realmente um filho de família. Sim? Pronto. Então, essa distinção é importante. Ora, é evidente que nós não somos filhos por natureza, ou seja, que não há, neste sentido, uma filiação real, no sentido de que sejamos propriamente, por natureza, filhos de Deus, obviamente. Sim? Mas vamos ver que somos filhos por adoção. Mas esta adoção é muito mais que a simples adoção que existe entre os humanos, e ela que torna-se interessante, porque, na verdade, é quase como se fosse basicamente uma filiação de adoção, mas com alguma participação de filiação real. Vamos ver. Então, a adoção divina. Por natureza, obviamente, a nossa filiação divina, como já disse, é uma adoção. Só o verbo de Deus, obviamente, no Senhor Jesus Cristo, é por natureza filho de Deus. Filho consubstancial ao Pai, sim, não apenas da mesma natureza, mas da mesma substância, consubstância do Pai. Deus tanto como o Pai e com o Pai. Sim, então, não temos qualquer distinção nesse aspecto de mais ou menos. Sim, o verbo é tanto Deus como o Pai. A única diferença é justamente essa diferença de relação que existe entre eles. Um que é o Pai e que gera, outro que é o Filho e que é gerado. Sim? Pronto. Então, essa é a filiação natural, por natureza, do Filho de Deus. Nós somos apenas criaturas que não existiam, não são em absoluto necessárias. Essas criaturas que, acima de tudo, foram, e nascemos assim, como diz São Paulo, somos filhos da ira, filhos da cólera, porquanto, longe de sermos simplesmente criaturas, que já estariam, digamos, não inimigas, mas a um andar muito inferior a Deus, como é bem evidente, pois não apenas somos isso, senão criaturas que, além de ser apenas isso, criaturas, pois têm-se dado o luxo de rebelar-se contra Deus, porquanto estamos realmente pois, a um rango de criaturas revoltadas, de criaturas também rejeitadas por Deus, inimigas, reprovadas, condenadas por sempre ao inferno, simplesmente. Sim? Sem possibilidade alguma de podermos levantarmos por nós mesmos. Sim? Ora, é essa criatura caída, justamente, que Deus vai levantar para adoptá-la. Sim? Então, é bem importante meditarmos essa espécie de paradoxo, digamos, que existe, no sentido de que nós, ou seja, é bom medir a distância que nos separa de Deus, sim? Porque hoje em dia está muito na moda insistir sobre a proximidade de Deus, que também é certo, é Emmanuel, Deus conosco, sim? Mas essa proximidade não tem de fazer-nos esquecer, finalmente, qual a distância que existe por natureza entre Deus e nós. Sim? Nós não nascemos filhos de Deus. Nós somos adoptados por Deus. Sim? Que é uma coisa muito, muito distinta. Sim? É por pura gratuidade, digamos, pura condescendência, que Deus se inclina e levanta-nos do nosso nada de criaturas para elevar-nos, finalmente, à dignidade de filhos de Deus. Tem um salmo muito bonito, o Salmo 112, diz: levanta-nos do estércol da nossa miséria a teu rango de amigos, de familiares, de príncipes da sua corte celeste. Então, realmente, pois levanta-nos um pouco como Jó sobre o seu monte
de estrumo e levanta-nos, pois, a ser os amigos, não apenas de um rei, senão do próprio Deus. E não apenas amigos, senão filhos. Sim? Então, pronto. Então, é uma adoção, obviamente, porque não há igualdade no começo, é uma espécie de ficção jurídica, como disse, que levanta-nos ao nível de filhos. Mas não é apenas isto. Sim? É lá a diferença entre a adoção da que estamos a falar, por Deus, dos cristãos, e a adoção puramente humana. Um filho adotado, bom, passa a usar o apelido da família, é considerado com todos os deveres e direitos correspondentes a um filho de família, deve ser tratado por igual com os filhos naturais, se existem. Não pode haver qualquer diferença, é mais um filho. No entanto, é certo que geneticamente, obviamente, não passa a cobrar o ADN dos pais, ou seja, evidentemente o câmbio não vai até este ponto, não pode ser, ou seja, simplesmente uma consideração jurídica de filiação. Sim? Mas no caso da filiação adotiva de Deus, ou seja, da nossa grande graça a Deus, esta filiação vai se realizar pela graça santificante, ou seja, que vai haver uma participação real da natureza de Deus, não apenas uma ficção jurídica. Sim. A grande diferença também entre o protestantismo e o catolicismo, os protestantes não aceitam qualquer transformação, digamos, elevação real da nossa alma. Para eles, Deus é que faz de conta que já não existe o pecado, faz de conta que já não houve a miséria, cobre-nos com uma espécie de manto que disfarça, esconde a miséria que está em nós. Sim? Para o católico, pelo contrário, Deus o que faz vai ser de elevar e transformar e sanar completamente a nossa natureza. Sim, é certo que a natureza é uma natureza caída, pois então precisamos de sermos sanados pela graça de Deus, mas essa graça de Deus não é apenas algo que nos cobre, como que cobre a miséria, assim, como alguém que pôs o pó debaixo do tapete. Assim, não é o que Deus faz. Deus faz bem o seu trabalho, no sentido que vai realmente transformar-nos, sim, nos seus filhos. Faz-nos partícipes da sua própria natureza divina, diz São Pedro, na segunda, capítulo 1, versículo 4. Coloca qualquer coisa dele próprio, qualquer coisa da sua natureza divina em nós. E então está em nós, ou seja, encontra-se em nós, como um pai encontra-se no seu filho. Há uma semelhança, algo que relembrar-lhe, pois, a sua própria natureza. Assim como o pai, pois, se vê em pequeno, através dos filhos, e reconhece a sua marca, digamos, dentro do comportamento, do rosto, etc., encontra-se como algo, um retrato dele. Assim, algo que o faz parecido. É o meu filho, não é apenas um menino, é o meu filho. E então Deus vai encontrar-se de novo em nós. Sim? Por isso, digamos que é realmente o nosso Pai, neste sentido, por participação, não por natureza, obviamente, mas é uma espécie de fronteira entre a adoção pura e simples, como existe entre os homens, e uma filiação real. Sim? Então, é uma adoção, basicamente, porque nós somos por natureza, mas tem também aquela transformação à imagem e semelhança do Pai. De facto, vemos na Sagrada Escritura muitas expressões e citações que vão justamente explicar-nos isto. Sim? Ou seja, que não é apenas um título, é uma realidade. Sim, isso que é importante. Deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Sim, é o prólogo de São João, que nós lemos todos os dias ao fim da Santa Missa, praticamente, salvo raríssima exceção. Justamente um Evangelho para ser meditado. Se a Igreja nos põe isso todos os dias, não é por nada. Justamente é um resumo muito lindo, muito
aéreo, ia dizer, ou seja, no sentido de uma altura de visão. São João é águia, não é certo? Então, ele vê assim como uma águia que voa muito alto e que tem esse olhar assim geral e ao mesmo tempo muito profundo das coisas. Sim? Então, deu-lhes o poder de ser feito, de tornar-se filhos de Deus. O prólogo de São João, capítulo 1, versículo 12. Vede qual o amor do Pai, que o Pai teve por nós, de querer que sejamos chamados filhos de Deus, isso designa a adopção, e que o sejamos em efeito filiação real. Sim? Então, a primeira de São João, no capítulo 3, versículo 2, pois vemos bem que São João distingue as duas coisas. Sim? Não é um invento de um manual de espiritualidade ou de um teólogo qualquer, não. É a mesma revelação, a epístola de São João, que nos diz essa primeira de São João. Nosso Senhor Jesus Cristo, pois simplesmente nos faz mais que sugerir isto, pois revelar-nos isto, ao ensinar-nos o Pai Nosso. Sim? E depois os apóstolos vão falar muitas vezes, quando especialmente falam relativamente ao batismo, de uma regeneração, ou seja, como um novo nascimento. Sim? Quando a gente é batizado, pois há um renascer, ou seja, a gente renasce de novo. Sim? Então, tem muitas citas, não tenho tempo agora de citá-las todas, mas, enfim, pelo batismo somos nascidos de Deus, através da expressão de São João, capítulo 1, versículo 13. Sim? E então, se fazemos parte da parentela, da raça de Deus, sim? Somos da sua casa, a Epístola aos Efésios, a raça de Deus é os Atos dos Apóstolos, 17 a 28, e a Epístola aos Romanos. Se então sois filhos, sois herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Então, a filiação adotiva, mas que algo tem de real, por causa da graça. Se tem isto, é por motivo, vamos aprofundar isto depois, com motivo da nossa incorporação a Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Filho por natureza. Então, como nós somos cristãos, ou seja, outros Cristos, transformados em Nosso Senhor Jesus Cristo, marcados pelo selo do batismo, esse carácter que nos configura Nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, pois vamos ter esse algo de Cristo em nós, essa semelhança, que faz que somos não apenas filhos adotivos. Sim? É justamente por isso, essa união com Cristo, que vamos ver com mais pormenores depois. É Jesus Cristo que nos deu o poder de tornar-nos filhos de Deus. E nós tornamos filhos de Deus em participando a vida divina, cuja plenitude está nele. Assim, a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10, e a Epístola de São João 1, 16. A vossa fé em Cristo tem feito de vós, de todos vós, filhos de Deus. Em efeito, o batismo que vos deu a Cristo revestiu-vos de Cristo. Assim, a Epístola aos Gálatas 3, 26. Então, o Filho por natureza é Nosso Senhor Jesus Cristo, sim? Mas nós somos como insertados em Deus por meio da nossa configuração com Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim? Aqueles que Deus conheceu antecipadamente, predestinou-os para serem formados sobre o modelo do seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Sim? Epístola aos Romanos 8, 29. Sim? Então, São Paulo insiste sobre essa noção. Somos adotados, mas a imagem será como transformado em Nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, pois nunca chegamos ao nível do Senhor Jesus Cristo, ou seja, conservemos as distâncias, mas, não, entanto, insisto sobre esta noção, é muito claro que é mais do que uma pura adoção, uma pura ficção jurídica. Tem aquela conformação com o nosso Senhor Jesus Cristo que faz que nós somos, em verdade, como diz São João, os filhos de Deus. O Verbo de Deus feito carne é filho de Deus de toda a eternidade. Necessariamente, por natureza, nós nos tornamos filhos de Deus
no tempo, por livre vontade de Deus e por um privilégio totalmente gratuito do seu amor infinito, isto é, pela graça. Sim, então, há uma grande diferença. Em Jesus Cristo, o Verbo feito carne, reside toda a plenitude da divindade, sua própria humanidade, por consequência da união prostática, encontra-se elevada à unidade da pessoa divina do Verbo. Nós apenas nos tornamos partícipes da natureza divina, numa medida limitada, sempre perfectível, cá nesta Terra, e isto participando da natureza divina, conservamos a integralidade da nossa pessoa humana. Sim? Então, é algo, sim? Como disse no começo, a imagem de São Tomás, o ferro que algo toma do fogo. Sim? Algumas conclusões mais práticas, obviamente, bom, a estima que nós temos de ter pela graça bautismal. O nosso bautismo é o nosso nascimento a nosso estado de filhos de Deus, filhos adotivos e, como disse, reais também um pouco, por participação. Sim, então, essa relação que nós temos com Deus tem de ser mesmo essa relação filial, não apenas como criador-criatura, senão pai e filho. Sim, não é por nada que o Senhor Jesus Cristo tem dito, ou seja, tem ensinado que a nossa oração de cristãos, e de facto é muito bonito quando a gente vai dar o batismo a uma criança ou mesmo a um adulto, tem aquele momento da tradição, ou seja, quando a gente entrega ao Pai Nosso, o credo primeiro e o Pai Nosso, sim, que é a oração própria do cristão, porque o batizado, o catecúmeno que vai ser batizado, pois torna-se realmente filho de Deus. Sim? E então, obviamente, esse trato que nós temos de ter na vida espiritual, quando a gente reza, tem de ser mesmo de filho com o pai, com aquele espírito de humildade e de religião. Sim, é o nosso pai, mas também fica sendo Deus, e nós ficamos sendo criaturas, obviamente, relembrando que nós somos o que somos, seja filhos da ira, e ao mesmo tempo um grande espírito de confiança e de amor filial, porque nós relembramos, sabemos que Deus é realmente o nosso Pai. Então, tem de marcar isto, essa paternidade divina, pois tem de ser algo específico, uma espécie de marca de fábrica do cristão e da nossa vida espiritual. Sim? Não há outra religião que tenha dado, porque, claro, são falsas, e só o próprio Deus podia realmente ter esta ideia de adoptar-nos, e sobretudo realizá-la, pois as outras religiões falsas pois nunca se atreveram a chamar Deus de Pai. Sim, vão chamar de Todo-Poderoso, de muitas coisas, mas só Deus é que podia chamar-nos e fazer que sejamos, em verdade, os seus filhos e que Ele seja realmente o nosso Pai, conforme explicamos. Então vamos terminar aqui. Já me atrasei um pouco. Vamos fazer nossas orações e ir a descansar para, se Deus nos presta mais um pouco de vida, pois ter um dia a mais para servi-lo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, adoro reverentemente a vossa infinita majestade e agradeço humildemente todas as graças que me dispensaste, especialmente a mercê de me teres conservado neste dia. Vinda, Espírito Santo, iluminar o meu entendimento para melhor conhecer as minhas faltas e inspirar-me um sincero arrependimento. Façamos o nosso exame de consciência e repassar um pouco os distintos momentos deste dia que está a terminar. A hora de levantarmos, acordarmos, levantarmos, ver se foi realmente a que estava prevista, sem preguiça para nos levantarmos. A nossa participação nas tarefas de casa, o esforço para convivermos todos em santa paz. O
cumprimento do nosso dever de Estado, como aluno, como profissional, como mãe de família, como filhos, como irmão, irmã. O recolhimento nas nossas orações, temos, como disse, já mais tempo, melhor tempo também para o fazer. E então, ver se temos realmente aproveitado aquelas circunstâncias excepcionais, mas que podem ser um benefício para nós. Acto de contrição. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e como auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim. Meu santo anjo da guarda, rogai por mim. Meu santo patrono, rogai por mim. Que o Senhor me abençoe, me preserve de todo o mal e que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, repousem em paz. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguns daqueles que tenham recorrido à vossa proteção fosse por vós desamparado. Animado, pois, de igual confiança, ó Virgem das Virgens e minha Mãe, a vós recorro e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis, ó Mãe de Deus, a minha súplica, mas ouvi-me e atendei-me favoravelmente. Amém. Oração a São José. Guardai, Pai das Virgens, São José, a cuja fiel proteção foram confiados Jesus Cristo, a mesma inocência, e Maria, Virgem das Virgens, em nome de Jesus e de Maria. Esse duplo depósito que tão caro vos foi, vos rogo e suplico que me conserveis isento de toda a impureza, para que com espírito puro e corpo casto, sempre sirva fielmente a Jesus e a Maria. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. A terminar vou dar-lhes a benção. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.